Vamos continuar a nossa meditação Salmos. Estamos no capítulo 9. Esse capítulo 9 ele será lido juntamente com o capítulo 10. E tem um motivo para isso. Na Bíblia judaica que estamos lendo, eles não fazem essa leitura juntos. E por isso mesmo eu vou fazer a leitura pela Bíblia de Jerusalém. Na Bíblia de Jerusalém, eles colocam este salmo como um salmo acróstico. O que é um salmo acróstico? Ele é colocado uma divisão dos salmos, dos versículos, pelas letras hebraicas. Como o Salmo 119 também é um salmo acróstico, dividido em 8 versículos. Estes Salmos 9 e 10, ele faz uma média aí de 2 versículos, mas ele não fica nessa regularidade como o Salmo 119. Tem versículos maiores e versículos menores. Há um motivo, sempre, para um salmo ser acróstico. O principal é que cada palavra que inicia o verso, ele vai fazer referência, então, àquela letra. Por exemplo, o Aleph, a primeira palavra que aparece no versículo, ela é composta pela letra Aleph. E assim sucessivamente, o Bet, o Gimel, o Dalet. Então, vai nessa sequência as primeiras palavras iniciando por essas letras hebraicas. Eu creio que existe algo mais profundo relacionado a esses salmos acrósticos. E eu estava meditando e pedindo ao Todo-Poderoso que me mostrasse algo. No final, vou mostrar para vocês algo que me foi revelado, mas a princípio nós vamos estar fazendo então a leitura, cujo título é Deus abate os ímpios e salva os humildes. É um salmo de Davi. Aleph, eu te celebro, Iá, de todo o coração, enumero todas as tuas maravilhas. Eu me alegro e exulto em ti, e toco ao teu nome, ó Altíssimo. Para quem tem a Bíblia de Jerusalém, sabe que eles acreditam aqui que quando tem o tetragrama sagrado, eles acreditam no nome Yahweh. Por isso que eu leio Iá. Por quê? O nome sagrado Yud-He-Vav-He é Yahuwah. Esse é o nome do Todo-Poderoso. Então, quando aparecer aqui Yahweh, eu vou dizer somente Yah, ok? Continuando, o Bet. Meus inimigos voltam atrás, tropeçam e somem à tua presença, pois defendeste a minha causa e direito, sentaste em teu trono como justo juiz. Então, ele inicia o Salmo 9, dando aqui um início de celebração ao Todo-Poderoso. Inclusive, a primeira palavra, como eu disse para vocês, é Odê, e ela começa com a letra Aleph. Dizendo aqui também que Deus é o justo juiz, justíssimo juiz. Isso nós não podemos deixar escapar da nossa mente. O Altíssimo, Todo-Poderoso, ele é justo. Não há nele injustiça alguma. Então, nós não podemos murmurar com relação a isso. Às vezes acontece algo adverso, algo que aos nossos olhos parece ser uma injustiça. Mas se você é um servo, se você é alguém temente a Deus, se você é alguém que está no caminho da Techuvá, andando em obediência, em santidade ao Senhor, pode ter certeza, nunca duvide da justiça de Deus. Mas um dia, mais para frente, você vai entender por que algumas coisas ocorrem nas nossas vidas, mesmo às vezes contrário à nossa vontade. Amém? Gimel
que começa o verso 6. Ameaçaste as nações, destruíste o ímpio para todo sempre, apagaste o seu nome. O inimigo acabou para sempre em ruínas, arrasaste a cidade, sua lembrança sumiu. Aqui a gente vê de forma explícita, né, algo escatológico. Davi falando aqui, e a gente está no Salmo 9, quando ele diz o inimigo acabou, nós sabemos que se fosse algo real da vida de Davi, nós saberíamos que não seria essa a realidade, porque ele guerreou, batalhou sua vida inteira contra inimigos. Então aqui ele está dando um parecer escatológico, né, dizendo que a destruição do ímpio, os seus nomes apagados para todo sempre, é uma realidade, irmãos. Por isso que nós temos que perseverar. Por mais que o mundo, a gente olhe, parece que o inimigo, né, o ímpio, ele prospera em seus caminhos, isso tem um tempo para que lá na frente, quando o Mashiach voltar, como o leão, como alguém que vai vir para finalmente, né, fazer a justiça. Então, é sobre isso que está falando esta parte aqui, o verso 6 e 7, que corresponde à letra Gimel. Então, ameaçaste as nações, destruíste o ímpio, para todo sempre apagaste o seu nome. O inimigo acabou para sempre em ruínas, arrasaste a cidade, sua lembrança sumiu. Eis que Iá sentou-se para sempre, para o julgamento firmou o seu trono. Ele julga o mundo com justiça, governa os povos com retidão. Então, também escatológico, falando do julgamento do trono branco, né? O julgamento final. Vav, seja Iá fortaleza para o oprimido, fortaleza nos tempos de angústia. Em ti confiam os que conhecem o teu nome. Na verdade, as pessoas interpretam mal, né? Que é quem conhece a Yud-He, Vav-He, não o seu nome, como eu acabei de falar aqui, simplesmente conhecer o nome, mas conhece o caráter do Todo-Poderoso, quem ele é na sua essência. É sobre isso que Davi está dizendo. Então, em ti confiam os que conhecem o teu nome, pois não abandonas os que te procuram, Iá. Zain, tocai para Iá que habita em Sião, narrai entre os povos as suas façanhas. Ele busca os assassinos, lembra-se deles, não se esquece jamais do clamor dos pobres. Essa palavra pobre, ela tem o sentido também de humildes. Ele tem a palavra em hebraico que é anavim, no plural. Pode ser pobres, pode ser humilde, pode ser aflito, pode ser manso também. Então, Deus, ele não esquece do clamor dos humildes. E esse busca os assassinos, lá no livro de Apocalipse, né, há uma passagem que diz que eles falam, né, sobre vingar o sangue dos santos. É sobre isso. Het, piedade há, vê minha aflição. Levanta-me das portas da morte, para que eu publique todo o teu louvor e com tua salvação eu exulte às portas da filha de Sião. Tet, os povos caíram na cova que fizeram, no laço que ocultaram, prenderam o pé. Então, aqui o laço que fizeram, né, para os santos, para os justos, neste próprio laço, os ímpios, esse povo mau, essa elite satânica, vão prender o próprio pé. Iá se manifestou fazendo justiça, apanhou o ímpio em sua armadilha. Que os ímpios voltem ao Sheol, os povos todos que esquecem a Deus, pois o indigente não será esquecido para sempre. A esperança dos pobres jamais se frustrará. Então aqui, que os ímpios voltem ao Sheol é a letra hebraica Yod,
E o indigente, pois o indigente não será esquecido para sempre, é a letra Kaf. Continuando a letra Kaf ainda, levanta-te, Iá, não triunfe um mortal. Que os povos sejam julgados em tua frente, infunde-lhes medo, Iá. Saibam os povos que são homens mortais, que reconheçam, né, a divindade do Todo-Poderoso, que reconheçam isso, né, finalmente. Isso vai acontecer nos últimos dias. Agora começa o capítulo 10, estamos na letra hebraica Lamed. Iá, por que ficas longe e te escondes no tempo de angústia? A soberba do ímpio persegue o infeliz. Fiquem presos nas tramas que urdiram. Então, este verso aqui, fiquem presos nas tramas que urdiram, ele está em equivalência com o verso 16, que falam, né? Os povos caíram na cova que fizeram, no laço que ocultaram, prender o pé. Davi, aqui no capítulo 10, ele fica mais lamentoso, né? Ele já começa numa lamentação, Iá, por que ficas longe? No 9, ele começa celebrando a Iá. Quando a gente tem uma atitude de celebrar, de exaltar, de louvar, de engrandecer ao Eterno, a nossa vida ela flui mais fácil. A nossa vida ela fica mais leve. Então, que a nossa atitude seja de sempre celebrar ao Eterno, mesmo em meio às adversidades, mesmo que as coisas parecem que não brilham, né? Que nada acontece, mesmo que aos nossos olhos parece que o ímpio triunfa, e aqueles que são considerados justos padecem aflições, né? Eu tenho uma cachorrinha, né? Uma cadelinha, a minha netinha, que ela tá sempre aqui do meu lado quando eu faço as meditações. E ela dorme e começa a roncar. Então, se vocês ouvirem uns ronquinhos aí, é dela, tá? Letra Mem. O ímpio se gloria da própria ambição. O avarento que bem diz, despreza Iá. Esse é o caráter do ímpio, né? Se gloriar da própria ambição e é avarento, ele despreza Iá. O ímpio é soberbo, é outra característica do ímpio. Jamais investiga. Abre aspas, Deus não existe, fecha aspas, é tudo o que pensa o ímpio, né? Então ele acha, né, que porque ele está, de certa forma, sendo bem sucedido, entre aspas, né, na sua maldade, ele diz, Deus não existe. Mas sabemos, né, que Deus tem um tempo para praticar a sua justiça. Ainda na letra Nun, suas empresas têm sucesso em todo o tempo, teus julgamentos estão além do seu alcance. Ele desafia seus adversários todos e diz em seu coração, eu sou inabalável. Jamais me acontecerá uma desgraça. Letra Samer, maldição, fraude e violência lhe enchem a boca. Letra P, sob sua língua a opressão e maldade. Então, é aqui que a gente reconhece um ímpio. É dessa forma, é com essas características que nós vamos reconhecer um ímpio. Ainda na letra P, nós temos, põe-se de emboscada entre os juncos e às escondidas massacra o inocente. Ain, com os olhos espreita o miserável, de tocaia bem oculto como leão no covil. Ele se embosca para pegar o infeliz, captura o infeliz e o arrasta em sua rede. Sade, ele espreita, se agacha, se encurva e o miserável cai em seu poder. E reflete, abre aspas, Deus esquece, cobre a face para não ver até o fim, fecha aspas. Então, todos esses versos aqui é as características do ímpio. Fique atento a isso com relação a pessoas. Kuf, levanta-te,
Inclusive, essa palavra levanta-te é kum, né? Para vocês verem que a primeira palavra do verso, ele equivale, então, à letra kuf, né? Ó Deus, ergue a tua mão, não te esqueças dos infelizes, por que o ímpio desprezaria Deus pensando que não investigas? Resh, mas tu vês a fadiga e o sofrimento, e observas para tomá-los na mão. A ti se abandona o miserável, para o órfão tu és um socorro. Então, a partir daqui, Davi, ele começa, né, apesar de toda essa lamentação inicial, começa a reconhecer que o Todo-Poderoso, o Altíssimo, Yud-He-Vav-He, ele vê a fadiga e o nosso sofrimento, e ele não nos abandona, ele é o nosso socorro. Shin, quebra o braço do ímpio e do mal e procura sua maldade. Não a encontras. Yah é rei para sempre e eternamente. As nações desapareceram de sua terra. Mais uma vez escatológico aqui. Tav, Yah, tu ouves o desejo dos pobres, né? Como eu falei antes, pode ser aqui humildes, aflitos, manso. Fortaleces o seu coração e lhes dás ouvidos, fazendo justiça ao órfão e ao oprimido. Órfão aqui pode ter também a conotação de alguém solitário. A trajetória dos despertos, né, daqueles que têm a revelação verdadeira do Altíssimo, do caráter do Altíssimo, do seu Filho, Yahushua, Jesus Cristo, essa caminhada ela é mais solitária, é algo bem real. Então, fazendo justiça ao órfão, né, ou solitário, e ao oprimido, para que o homem terreno já não infunda terror. Então, conforme eu pedi ao Eterno que me revelasse a revelação por trás desse Salmo 9 e 10, eu peguei essa primeira palavra de Aleph, que é Odê, e peguei a última palavra de Tav. Por quê? Eu não sei se vocês já tiveram esse entendimento do Aleph Tav. Aleph Tav, ele Aleph, a primeira letra, Tav, a última letra de 22 letras hebraicas. O 2, ele compreende aí um número referente ao Mashiach. Por quê? O Aleph, nessa hierarquia, né, ele é o pai, ele é o touro. E o 2, como o Mashiach está sentado à direita do Pai Todo-Poderoso, então ele corresponderia aqui ao Mashiach, o 2. Né? O primeiro, o que está no topo da hierarquia familiar, da família celestial, é Yud-He-Vav-He Yahuwah. Ao lado dele, o seu filho, Yahushua HaMashiach, ou Jesus Cristo. Então, por isso, esse 2, ele corresponde, então, ao Mashiach, certo? Esse versículo, ele é enumerado já como 2. Por quê? O 1, ele coloca do mestre de canto para oboé e harpa, Salmo de Davi. Mas, principalmente, nós temos aqui a última letra, que é o Tav, ele é a 22ª. Então, nós temos duas letras 2. Vocês lembram que, eu não lembro se é João ou qual dos evangelistas aí que ele diz que Yahushua fala, né? Em verdade vos digo. Ele repete essa palavra em verdade. Nós sabemos que o Mashiach, ele é o caminho, a verdade e a vida. Então, nós teríamos uma repetição, né? Aqui na letra Tav, de dois números 2. E a primeira letra do Aleph é um 2 também. Essa é a primeira revelação que o Mashiach está aqui neste Salmo 9 e 10 e está em todas as Sagradas Escrituras. O sistema religioso nos ensinou que o Mashiach é a partir do Novo Testamento. Eles anulam, são anomistas, eles anulam a Torá,
o Tanar, né, que compreende o que eles chamam de Antigo Testamento. Mas o Mashiach está desde Bereshit. E eu provo isso para vocês, porque essa partícula et, ela é uma partícula que fala sobre o Mashiach. E lá em Bereshit, o primeiro verso, né, que nós temos em Bereshit, vai falar Bereshit bara Elohim et va. Eu vou ler para vocês para mim não errar aqui, só um minuto. Bereshit bara Elohim hashamayim ve'et haaretz. Então, aqui essa partícula et. Então, no princípio, ou em um princípio, bara, criou Elohim, os céus, né, e a terra. Aqui é hashamayim, maim é águas, né? Então, já dá um insight do que é composto aí os céus. Então, essa partícula et, os hebraístas, né, não sei como chamam, os estudiosos do hebraico, dizem que eles se referem a um objeto direto. Mas nós sabemos que ele se refere aqui à presença do Mashiach nesse ato aqui da criação. No 1 João, a gente vê também, né, referência a esse et no processo da criação de todas as coisas. Então, o Mashiach, ele presente aqui nesse processo todo em todas as Sagradas Escrituras. Não há uma divisão, nós temos que entender que não há uma divisão de novo ou de velho. As Sagradas Escrituras, ela é uma palavra só, a palavra de Deus. Então, a primeira palavra, que é celebrar, é Odê. Odê, ela começa com a letra Aleph. Aleph, Vav, Dalet e um Re. Essa palavra, ela procede de outra palavra no hebraico, que é Adá. A palavra Judá, que na verdade é Yahudá, ela tem como raiz também a mesma palavra de Odê. Então, nós sabemos que Davi, ele é da tribo de Judá, ou de Yahudá. E também da descendência de Davi é o Mashiach, né? A gente vê na genealogia do Mashiach, de Yahushua HaMashiach, de Jesus Cristo, Davi. Então, aqui ele já está dizendo, né, no Aleph, através dessa palavra, celebro a presença do Mashiach aqui, da tribo de Judá. E no final, nós temos a palavra Ta'avat. A palavra Ta'avat, né, que ela é a primeira palavra que inicia Tav, ela quer dizer, tem o seguinte significado: desejo, vontade, anseios do coração de alguém, apetite, tá? E essa palavra Ta'avá, ela procede de outra palavra hebraica que é Avá, que também é desejar, inclinar-se a, cobiçar, querer, ansiar. Então, o que a gente pode trazer aqui para vocês, que nós temos que ansiar pelo descendente de Davi. Nós temos que ansiar pelo Mashiach. Nós temos que ter esse desejo de procurá-lo, de querermos crescer à estatura do varão perfeito. E isso é muito tremendo. É muito tremendo. Eu convido a vocês para que estejam fazendo essa meditação mais profunda sobre essa questão do Aleph Tav. Se a gente fizer uma imersão no hebraico, essa partícula et, ela está presente, né? De Bereshit ao livro de Apocalipse, ao livro de Revelação. Amém, irmãos? Vamos orar? O Altíssimo, nosso Pai, nosso Eterno, nós queremos, Pai, celebrar
celebrar ao teu nome, engrandecer a ti, celebrar ao Filho, o nosso irmão querido, Yahushua HaMashiach, Jesus Cristo. Também nós queremos agradecer a nossa mãe querida, Ruach HaKodesh, conhecido como Espírito Santo, essa família na qual pertencemos, essa família celestial. Um dia voltaremos para casa, somos peregrinos aqui neste lugar, meu Deus. E no tempo determinado por Ti, Pai, nós voltaremos para casa. E esse retorno, essa volta, esta techuvá, ela é somente pelo sangue do Cordeiro. E eu agradeço, Pai, pelo Teu infinito amor, que nos amou de tal forma que Tu enviou o Teu Filho unigênito para morrer em nosso lugar. E eu sou infinitamente grata por isso. Obrigada, meu Deus, por estes salmos de Davi, um homem segundo o Teu coração, um homem de um relacionamento, de uma intimidade tão profunda contigo. E esse mesmo relacionamento e essa mesma intimidade que nós desejamos. E eu sei que isso só depende de nós. Só depende de cada um de nós, esta intimidade, esta busca por Ti, Pai. Pela Tua palavra, pelos mistérios contidos na Tua palavra. Por isso Te pedimos, nos dá espírito de conhecimento e revelação, para que nós venhamos a ter um pleno conhecimento de Ti, da Tua vontade. Oh, aleluia! Glórias a Ti, louvado seja. Pai, eu oro para cada ouvinte deste canal, para cada irmão, irmã. Eu oro pelas suas famílias, eu oro pelos seus ministérios, eu oro pelos seus dons. Eu oro, Pai, para que Tu esteja levantando homens e mulheres de Deus nesse tempo, para que a Tua palavra, Pai, não fique ocultada, mas sim que ela venha ser revelada àqueles, Pai, que precisam dessa palavra para sair dos porões, né, de trevas, para sair dos cativeiros espirituais e que venham habitar na luz da Tua presença, meu Deus. Aleluia. Obrigada, meu Pai. Abençoa a todos. Nos dê a Tua presença, Pai. Nos capacita a andar em comunhão contigo, em sabedoria. Pai, nos dê esse espírito de sabedoria e o espírito da sabedoria. Aleluia, aleluia, aleluia. Glórias a Ti, louvado seja o Teu nome. Perdoa os nossos pecados, meu Deus. Perdoa as nossas faltas e imperfeições, Pai. Glórias Te damos, Te exaltamos, Te celebramos. O único Deus, o único e exaltado Deus. Oh, aleluia. Santo, santo, santo. Amém e amém.